Grande abraço a você, amigo telespectador da Rede Vida em todo o país. Rede Vida, tempo de união e fraternidade. E você sabe, todas as noites, durante a Assembleia Geral da CNBB, você tem o Diálogo dos Bispos, nosso encontro marcado aqui ao vivo. E para comandar o programa de hoje, eu convido o conselheiro da Rede Vida, arcebispo de Uberaba, em Minas Gerais, Dom Paulo Mendes Peixoto. Dom Paulo, a palavra é sua, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite àqueles que nos acompanham aqui através da Rede Vida, também pela internet, né? Quem sabe até pela rádio, né? Porque nós temos também rádios sintonizados com a Rede Vida, principalmente a rádio Rede Vida, né? Nós estamos então aqui em Aparecida, terminando o 7º dia da nossa Assembleia, 62ª Assembleia Geral, eu diria geral ordinária da CNBB, ordinária porque ela acontece todo ano. Ano passado, logicamente, nós não tivemos a Assembleia porque coincidiu com o falecimento do Papa Francisco. Então foi suspensa a Assembleia e nós voltamos então esse ano. E é interessante que nós estamos aí em torno de 300 bispos. Eu acho que isso é muito bonito, 300 bispos reunidos durante 10 dias, podendo refletir, podendo rezar juntos, trocar experiências, cada um contando um pouco da sua realidade. E a Assembleia sempre tem um tema, que eu diria chamado tema geral, que esse ano a gente está aprovando então as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Nós já demos passos, estamos quase chegando ao momento de aprovação final. Mas eu diria que ao lado do tema central, a gente tem também alguns temas importantes. E um deles a gente quer refletir nesta noite, nesse nosso papo aqui chamado Diálogo com os Bispos, não é? E esse tema que seria projeto Comunhão e Partilha, um projeto assim, muito bonito que foi criado em 2012. Eu participei também da criação desse projeto, votando, etc., e já uma caminhada longa. E para a gente refletir sobre o tema, eu convidei 2 irmãos bispos, né, que estão aqui, todos os 2 fazendo parte da comissão que coordena o projeto chamado Comunhão e Partilha. Então eu convidei aqui o presidente do conselho, desse conselho, que é Dom João Aparecido Bergamasco, né, que é lá de Primavera do Leste, em Mato Grosso, né? Isso mesmo. Eu diria então, o Dom Bergamasco, que primeiro dizendo, fazer uma pequena história, talvez um histórico do projeto Comunhão e Partilha. Acho que é interessante para a gente entender que é realmente um projeto assim, muito bonito, que todo o episcopado brasileiro se sente orgulhoso pela realização desse projeto. Então, uma palavrinha sobre o histórico do projeto. Boa noite. Boa noite, Dom Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dom Dirceu. Que é um prazer imenso a gente estar aqui, poder falar desse projeto que é tão importante para a Igreja do Brasil. O Dom Paulo acabou de dizer que ele estava presente quando foi votado esse projeto. Eu não estava presente, mas eu já estou nesse projeto há 7 anos. O Dom Dirceu era o secretário da CNBB e ele também estava conosco, participando do projeto, assessorando o nosso projeto. Então esse projeto ele nasce no ano de 2012, quando os bispos do Brasil estão celebrando os 50 anos da CNBB, está celebrando também os 50 anos do Concílio Vaticano II. E numa das assembleias, eles começaram a pensar juntos que sinal eles poderiam realizar para celebrar estes 50 anos. Então aí surgiu a ideia de criar um projeto de comunhão. E aí saiu o projeto de Comunhão e Partilha, como um fundo para ajudar as dioceses mais pobres na formação dos padres, dos presbíteros, da filosofia e da teologia. O projeto foi sendo construído e ele teve uma aprovação por unanimidade. Foi um projeto assim que foi abraçado pela CNBB, foi abraçado pelos bispos, dada a importância e ao alcance que ele teria
Imagina ajudar as dioceses mais pobres do Brasil a formar os seus padres, a trabalhar pelas vocações, porque se você não tem o recurso para você estudar o padre, você vai começar a pensar, mas eu vou fazer um trabalho vocacional e depois como que eu vou sustentar esses seminaristas? Então aí essa ideia foi um grande incentivo para que trabalhassem as vocações e agora com este recurso pudesse estudá-los na filosofia e na teologia. Dom Bergamasco, como é que foi a sua entrada para esse projeto? Qual foi que passo foi dado? Olha, eu entrei nesse projeto porque eu estava trabalhando numa diocese que ela era contemplada, ela recebia desse projeto para sustentar os meus seminaristas. Eu tinha 2 seminaristas, eu estava trabalhando em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal Sul Mato Grossense, e o presidente da CNBB na época, Dom Valmor, me convidou para fazer parte do projeto. E foi ali então que, juntamente com o Dom Adair e o Dom César, nós, 3 bispos, ficamos responsáveis, juntamente com os assessores, de conduzir esse projeto, planejar e fazer também a distribuição para as dioceses. Então foi ali que eu entrei no projeto. A gente convidou também Dom Disseu de Oliveira Medeiros, bispo de Camaçari, lá na Bahia. Dom Disseu, hoje como é que está organizado esse projeto? Quer dizer, você faz parte também da comissão. Como é que esse projeto está organizado hoje? Então, primeiramente, boa noite, né? E agradecer também a Dom Paulo, ao Paulo, a Dom João também pelo trabalho, bom trabalho que vem realizando à frente dessa comissão, que eu diria que é uma espécie de cartão postal da conferência, né? É interessante que ele está organizado dentro do princípio da corresponsabilidade, da comunhão, né? E está organizado basicamente em 3 faixas, né? As dioceses com grande necessidade, com necessidade média e com pouca necessidade. E é repassado um valor mensalmente pelo número de seminaristas per capita, né? Então, as que têm mais necessidade, um valor naturalmente maior, as que têm menos, um valor menor, né? E curioso é que mesmo quem recebe não deixa de ajudar. Isso é que é bonito, né? Porque essa corresponsabilidade, né? Quem é ajudado também está comprometido em ajudar também a dar do pouco que tem. E isso vai criando esse clima de solidariedade, de comprometimento, de corresponsabilidade que marca a vida da igreja. Nós terminamos aí de uma reunião breve, agora há pouco, né, com as dioceses assistidas, são 35, salvo engano tivemos a participação de 29, né, uma participação, uma adesão boa, e a gente percebe a gratidão e testemunhos assim muito bonitos, comoventes até, né? De alguém que dizia há 30 anos não tinha vocação na minha diocese e agora vou ordenar não sei quantos padres e tudo. Não é que não tinha vocação, não tinha como cuidar das vocações. Também verdade, isso, né? Exato. Eu me lembro, Dom Disseu, que o projeto começou assim, a gente decidiu de cada diocese tirar 1% das suas entradas para o projeto, né? Quer dizer, quem participa do projeto. Então, todas as dioceses, inclusive aquelas que recebem, né? Exato. Que são ajudadas. Hoje ainda está assim, parece que houve agora uma mudança, né? Nós tivemos em 2024, também tivemos uma ampliação do objetivo do projeto. O projeto que antes abraçava só a formação do período seminarístico, agora também ele ajuda na formação permanente do clero, digamos assim, que é fazendo um aporte anual, ajudando também na manutenção do Colégio Pio Brasileiro. O que, diga-se de passagem, o Dom João teve um insight, uma intuição muito bonita de trazer o Monsenhor Hereudo e eu, nós dois estamos ali também em razão de acompanharmos o Pio Brasileiro. E graças a esse avanço que foi feito, esse ajuste, e a Assembleia foi favorável em 2024, foi fortalecido o fundo, e hoje o fundo tem condições também de dar um apoio que é fundamental ao Colégio Pio Brasileiro,
com resultados assim surpreendentes. A gente louva a Deus porque o Pio brasileiro hoje vive uma situação muito mais confortável, serena, graças também a essa solidariedade. E é bonito a gente ver que a nossa força está na comunhão, né? Interessante que o pregador do nosso retiro, Dom Paulo vai lembrar, né? Dom João também, ele Sim. dizia que hoje a nossa profecia está na comunhão, né? Ele Sim. dizia isso, né? Justamente. Então, essa comunhão dos bispos e a comunhão na igreja de modo geral é que é a nossa força e o nosso testemunho hoje. E é uma alegria a gente ver. Ouvimos testemunhos belíssimos ali hoje, né? De gente que se alegra. Né? Voltando um pouquinho ainda à comissão, como é que ela está formada hoje? Quantas pessoas que coordena a Dom João? Hoje nós... Paulo, se alguém quiser participar, o que precisa fazer? Você pode entrar em contato aqui pelo YouTube da Rede Vida. Você entra no YouTube da Rede Vida, digita Rede Vida ao vivo, e lá tem o chat, né? A caixa de chat. E aí você pode mandar a sua pergunta. Então, pelo YouTube da Rede Vida, Dom Paulo. Rede Vida ao vivo e manda a sua pergunta lá. Então, voltando aqui à pergunta, né? Como é que está a equipe organizada hoje, né? A nossa equipe, eram 3 bispos. E conversando com a presidência da CNBB, eu sugeri que nós pudéssemos institucionalizar esta comissão. Então, são sempre 3 bispos que são indicados e escolhidos pela presidência da CNBB. Esses bispos são o Dom Zenildo de Borba, o Dom Cleonir de Bagé e eu, que sou de Primavera do Leste. Ela também é composta pelo Dom Cleocir Bonete de Caçador, que é o referencial para os presbíteros do Brasil, pelo Dom Dirceu e o Dom Nereudo, que estão representando o Colégio Pio Brasileiro. Além de nós 6 bispos, esta comissão tem 2 assessores. O Padre André, que é o presidente do Conselho Nacional dos Presbíteros do Brasil, e o Padre Guilherme, que é o assessor da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Então, nossa equipe, ela se torna 8 pessoas. E temos a assessoria do Padre Felipe, que é o ecônomo da CNBB. Vocês conseguem se reunir de quanto em quanto tempo? Nós fazemos uma reunião no começo de março. Nesta reunião do começo de março, nós fazemos uma análise dos pedidos das dioceses que estão dentro daqueles patamares que nós indicamos para receber a ajuda. E nós fazemos em dezembro ou novembro outra reunião onde nós fazemos uma avaliação de todo o ano e também uma projeção para o próximo ano, onde nós também, nesta projeção, nós repassamos para as dioceses para que elas possam saber quais são os patamares ou então os critérios para elas se inscreverem para receber o recurso. Dom Dirceu, você começou a falar dessa questão da diferença de uma diocese com a outra, né? Parece que há uma divisão de A, B e C, não é isso? O A, como é decidido isso? Pela renda que entra, como é que... Parece que há existe uma faixa, né? Um valor, né? Que é a receita bruta, que a gente diz, né? As entradas da diocese. Acho que o Dom João vai lembrar os valores mais específicos, mas a ideia é a gente também acompanhar um pouco com a prestação de contas, que é um dos temas do sínodo também, né? Hoje, da transparência, da prestação de contas, não no sentido de cobrança, mas de ajudar também, né? E a gente viu hoje uma boa aceitação nisso também, né? Com isso a gente pode ajudar também na organização da vida contábil, da animação do dízimo, no esforço pela autossustentabilidade. É bonito quando uma igreja é ajudada e deixa de ser ajudada. Isso acontece também, né Dom João? Às vezes é ajudada e deixa de ser ajudada. Agora, o destino da ajuda é para a formação de seminaristas. Específico para a formação dos seminaristas. Não é outra coisa. Eu até fazendo uma pesquisa vi lá que uma diocese que recebe, por exemplo, até 10 mil por mês, que é uma coisa de nada, né? E acontece. Uma diocese. Acontece.
E outra que até 20 mil, outra até 30 mil. Né? Hoje a nossa organização, porque esses patamares, nós que vamos conversando e vamos fazendo os reajustes. Hoje nós temos, por exemplo, o grupo A, são as dioceses que arrecadam até R$25 mil. O grupo B são as dioceses que arrecadam até 30 mil reais. E o grupo C são as dioceses que arrecadam até R$40 mil. Então, as dioceses que têm uma arrecadação até R$40 mil vão ser contempladas ou então vão receber esse recurso para estudar os seus seminaristas, tendo presente que o grupo A vai receber um valor maior, o grupo B menor e assim o grupo C uma quantidade ainda menor. Suficiente para ajudar na formação dos seminaristas. Eu me lembro numa assembleia, um bispo dizendo assim, eu não tenho como formar meus padres, porque eu não tenho como pagar, né? E realmente, acho que a partir daí que veio a ideia de criar esse projeto Comunhão e Partilha, que é muito bonito. Então, disse vocês já falaram aí um pouco, inclusive, da reunião que tiveram agora mesmo, né? Como é que as dioceses, então, se sentem recebendo essa ajuda? Foi uma escuta, um momento de escuta, né? No sínodo falou-se tanto de escuta, né? Escutar as dores, né? Digamos assim, as dores dos nossos pastores. E às vezes a gente que vive aqui no Sul, ou mesmo no Nordeste, eu estou lá na Bahia, a gente não tem ideia do que é a realidade da igreja no Brasil, né? De tantos lugares em que a escassez é assim, surpreendente. Imagina uma diocese que tem de 290 mil a 500 mil habitantes, que tem 8 paróquias, que tem 6 padres, que falta tudo, né, digamos assim. E às vezes falta até condições de acompanhar essas questões, por exemplo, contábeis, num agente disponível, a gente tem que ter também essa sensibilidade também, né? Então, assim, a gente vê muita alegria, muita gratidão. Esse foi um testemunho muito bonito. E ver as vocações surgindo também, né? Porque, paralelo a isso, não é só questão material. Há um esforço também para se incrementar a pastoral vocacional, o serviço de animação vocacional. E tem dado frutos. Ainda que alguém dizia, né, que às vezes em algumas igrejas tem-se o recurso e não tem as vocações. E lá no Norte, no Nordeste, ainda temos vocações e às vezes não temos os recursos para investir na formação adequada desses candidatos ao sacerdócio. Então, é de uma beleza muito grande, deixa a gente muito feliz. Eu me lembrei até, na hora que falavam, da coleta que São Paulo fez, né, para a igreja de Jerusalém, né? Essa solicitude que deve haver entre as igrejas, isso que o sínodo chamava de intercâmbio de dons, de boas práticas. E interessante que no passado essa ajuda vinha de fora, né? Havia uma dependência muito grande da igreja no Brasil, e ainda há, em muitos lugares, de dependência externa. E a gente sabe que lá fora também as fontes estão secando, né? Então é preciso que nós criemos uma cultura de autossustentabilidade, porque nós conseguimos, nós somos capazes, e ao mesmo tempo de entreajuda, de intercâmbio de dons. Eu acho que nesse sentido o sínodo também trouxe uma luz muito bonita, e são práticas que antes mesmo do sínodo a igreja no Brasil já vivia, né? Isso deixa a gente muito feliz. Agora no jantar, ao meu lado estava um bispo que está à frente de uma prelazia. E ele dizia que quando chegou tinha 2 padres, e a prelazia é grande. Dom João, como é que a gente... Porque as prelazias também são beneficiadas. Essa diferença entre diocese e prelazia. Porque os telespectadores nem sempre entendem o que é isso, né? A prelazia, a ideia da prelazia sempre era uma circunscrição eclesiástica criada, dada para uma congregação cuidar. Hoje já as prelazias não estão sendo mais dadas para as congregações cuidar. Muitas delas estão sendo nomeados os bispos que às vezes são diocesanos. E é claro que, olha, na nossa partilha, por exemplo, o coração da gente chega a bater forte quando a gente vê o Dom Rodolfo lá no Alto Solimões nos falando que
faz mais de 30 anos que ele não ordena nenhum padre que nasceu ali nessa região. Agora, com Comunhão e Partilha, ele fez todo um trabalho vocacional e ele tem 6 seminaristas. Essa motivação vocacional vem do projeto também. Isso nos alegra. Por que essa motivação? Porque você tem o recurso agora que vai te ajudar. Assim como Dom Vantuir, lá no Alto Rio Negro, ele, na sua missão, com tantas aldeias indígenas, ele tem vocação indígenas, ele tem vocações que estão aí no seminário em Manaus estudando, e o Comunhão e Partilha está ajudando. Então, esses testemunhos alegram o nosso coração, dá sentido para essa partilha. Uma partilha que é de todas as dioceses do Brasil. Por isso, quando você lá na sua comunidade, você está dando o seu dízimo, devolvendo o dízimo, você está dando a oferta, você está ajudando a Comunhão e Partilha. Eu acho que isso é interessante, porque quando se fala assim, a diocese tem que repassar para o projeto 1,5% das suas entradas. Quem que participa desse 1,5%? No fundo, quando você fala de diocese, você está falando do cristão que está lá participando, com o seu dízimo, com a sua oferta, porque, na verdade, a paróquia, ela recolhe, vamos dizer assim, o dízimo, esse dízimo é passado para a diocese repassa também para o regional, quer dizer, toda essa organização que a igreja tem. Mas eu acho que é importante destacar aqui que cada cristão participa do projeto. Exato. Né? Acho que o bonito está justamente aí. Cada um que doa o seu dízimo, a sua oferta, está participando desse projeto bonito. Sim. Eu sempre digo assim, que esse projeto é a pupila dos olhos da nossa conferência. É uma expressão interessante, sua, né? Essa expressão minha. Por quê? Porque, gente, é a comunhão, é a partilha. Não são palavras bonitas, são atitudes, são gestos. Um gesto que faz com que uma diocese mais pobre possam também realizar a sua missão. Porque nenhum bispo pediu para estar na missão ou escolheu a missão que ele está. Cada bispo recebeu da igreja a missão, acolheu essa missão com carinho, com amor, e agora está cuidando dessa missão. Com os padres que estão ali, com as comunidades que estão ali, com todos os desafios que tem, mas também com a beleza do trabalho, da missão, que é realizado nessa diocese, que é realizado nessa igreja local. Então, quando a Comunhão e Partilha, nós da comissão, nós ouvimos os depoimentos, o nosso coração arde, bate forte, porque é uma missão muito bonita essa. Viu? Bom, Disseu, nossas diretrizes que estamos aprovando, fala muito de comunidade, né? Será que a gente pode dizer assim que o projeto está também introjetado ali nas nossas diretrizes? Né? Com certeza, né? Porque temos temas ali que são muito caros, né? Para a comunhão da igreja, né? O isolamento não é solução para nada, né? A gente sabe que um dos males do nosso tempo é o individualismo. E o cristianismo é uma religião essencialmente comunitária, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E quando lá diz, né, a formação, a comunidade dos discípulos missionários, né, que é um dos 5 caminhos da missão, né, a comunidade dos discípulos missionários, é saber viver em comunidade, criar comunhão. Esse é um ponto importante. Eu queria destacar aqui, Dom Paulo, se me permite, eu estava na CNBB na pandemia, e quando a pandemia se instalou, foi aquela dificuldade, né, todo mundo teve que se virar e se adequar para manter o ritmo das coisas. E o Dom João vai se lembrar disso, né? A preocupação era o que será do Comunhão e Partilha, né? Em que as receitas caíram, as dioceses todas em dificuldade, em sacrifício, foi um tempo difícil. E eu diria que aconteceu um verdadeiro milagre, porque o Comunhão e Partilha atravessou esse período difícil de provação sem que ele fosse prejudicado e sem deixar de cumprir com a sua função e com a sua finalidade.
para a gente que tem fé, né? Porque a gente acredita na força da solidariedade, mas sobretudo na graça de Deus que acompanha a igreja e que sustenta a sua igreja. Então foi um período muito bonito que a gente pôde experimentar isso. É claro que houve todo um esforço na época da presidência, da própria comissão, né? Da gente tentar otimizar, encontrar caminhos, mas foi um testemunho muito bonito. Outro testemunho foi agora recente, né? E o nosso povo simples nos ensina muito isso, né? Eles sabem partilhar e vivem da partilha, né? Alguém dizia, ai dos pobres se não fossem os outros pobres, né? É interessante que também isso aconteceu quando a gente assumiu o PIO. Muita gente pensou, será que o fundo não vai perder a sua capacidade, não vai perder a sua força? E mesmo tendo assumido uma nova frente, tendo uma nova ajuda, um novo aporte, o fundo segue, então, graças a Deus, estável, robusto, capaz de cumprir com as suas duas finalidades, né? E isso tudo é um testemunho muito bonito. A gente via lá no sínodo que muita coisa que a gente contava lá, eu tive a oportunidade lá no sínodo de falar sobre o projeto. E muitos bispos e leigos também ficavam surpresos de ver uma conferência desse tamanho, né, conseguir manter um projeto desse funcionando com muito sucesso, diga-se de passagem, né? Bom, João, acho que uma reflexão também que a gente pudesse colocar, que o projeto é comunhão e partilha numa cultura de acúmulo, entendeu? Né? Porque você está partilhando, todas as dioceses partilhando aquilo que tem. E nós estamos numa cultura que há muito acúmulo aqui, acúmulo ali, gerando muita pobreza. Acho que o projeto pode ajudar muito nisso, né? Eu sempre digo, o projeto ele é a manifestação daquilo que nós vivemos na igreja, que é a comunhão. Por exemplo, hoje na nossa Assembleia, né, nós, diante do tema central aí, que é as diretrizes, essa abertura para que todos os bispos possam falar, para que todos possam manifestar, na diversidade que é a nossa conferência, na diversidade que é a nossa igreja. E nessa diversidade a gente vive a comunhão. Por isso a comunhão e partilha, ela manifesta a comunhão que nós vivemos na igreja, e esta comunhão ela deve transbordar, se tornar missão, para que também as comunidades, para que também a sociedade hoje possa perceber que numa sociedade individualista, ela possa ser transformada numa sociedade mais solidária, mais comunitária, aonde nós nos preocupamos, nos cuidamos uns dos outros. Ou seja, criar a cultura do cuidado, do afeto, do acolhimento, que é tão necessário nos dias de hoje. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? E depois a gente voltar. Eu me lembro que quando foi criado o projeto, ele seria para 5 anos. 5 anos. Só que já tem que 11 anos. 11 anos. Seria bom depois a gente voltar um pouquinho sobre isso. Estamos de volta com o programa Diálogo dos Bispos. Você sabe, amigo telespectador, todas as noites, ao longo destes dias da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o encontro marcado aqui na Rede Vida de Televisão para debater, para refletir sobre as questões importantes da igreja. Uma delas, Dom Paulo, comunhão e partilha. Pois é, esse tema, comunhão e partilha, que é a pupila dos olhos da CNBB, como diz Dom João, né? Significando isso o quê? Que há um assentimento de todos os bispos em relação ao projeto. Seria isso? Isso, porque é querida por todos os bispos. Todos os bispos sentem a alegria de poder falar desse projeto. Talvez aí a gente pudesse ligar com o tema anterior, quando eu dizia que o projeto foi projetado para 5 anos. E hoje já são 14 anos. Por que isso? Eu penso que é um indicativo do sucesso desse projeto, né? E de quanto ele foi decisivo para ajudar na questão das vocações do Brasil. E eu até diria, eu queria que a gente pensasse o projeto em 2 trilhos. Tem o lado financeiro, é verdade, não sejamos ingênuos, é importante,
mas também favoreceu o incremento das vocações. E isso é ação de Deus, não tem outra explicação, né? Como é que começa a brotar vocações, ainda que poucas, mas onde não tinha nada, né? Onde não tinha nada, começam a brotar vocações, e vocações nativas, dioceses que viviam aí, de missionários que viviam do exterior, ou de outras dioceses do Brasil, e que começam agora a criar o que a gente chama de cultura vocacional, né? E isso, então, é ação de Deus também. Então, acho que o projeto, ele demonstrou ser tão exitoso, tanto sucesso, que os bispos não pensaram duas vezes em transformar 5 anos em 14, e a gente deseja vida longa ao projeto Comunhão e Partilha, né? Aliás, eu já ouvi até um comentário que alguns países vizinhos viram no projeto uma questão assim muito, muito positiva, né? Até com aquela motivação de começar também nas suas conferências esse mesmo projeto de partilha. Não sei se vocês ouviram, se a equipe comentou alguma coisa sobre isso, né? Eu, particularmente, lá no Sínodo, por onde eu vou, faço propaganda, né? O Brasil exportou muita coisa boa. A Pastoral da Criança, né? Que também tem uma atuação na África, em outros continentes. O documento do Sínodo, o documento final, fala de boas práticas, né? Das boas práticas que a gente precisa partilhar na igreja, junto com o intercâmbio de dons. E por onde eu passo, as pessoas ficam admiradas de ver como que se consegue esse empenho, esse comprometimento, né? É aquilo que o Dom João falava, né? Os bispos se alegram de poder ajudar e poder também participar de um projeto que traz esse crescimento espiritual, vocacional e mais ainda, né? Muitas dioceses, repito o que eu já disse, que com o tempo conseguem se livrar dessa ajuda, né? Porque a gente não quer criar também dependência, mas quer ajudar as pessoas também a entender que a gente pode avançar para a autossustentabilidade. Às vezes a questão não é nem a pobreza, mas é também a falta de uma pastoral do dízimo, de uma organização maior. E é verdade também que existe também uma geografia do projeto, que era bom falar, né? Onde está concentrada mais as ajudas e tal, né? Eu acho que isso é importante também. Pode falar um pouquinho disso, mas Paulo, parece que há alguma pergunta. Tem a pergunta justamente sobre isso. Santiago, ele quer saber, primeiro João Carlos Santiago, Terra Nova na Bahia, que bom os nossos bispos empenhados na formação dos futuros sacerdotes. E Mendes quer saber justamente sobre essa geografia, quer dizer, nas regiões do país, que dioceses são mais necessitadas e que dioceses têm mais condições de ajudar. Olha, a ajuda, são todas as dioceses que ajudam, inclusive as que recebem. Para receber precisa também ajudar, participar do projeto ajudando. Então todas as dioceses ajudam. Agora, as dioceses onde acaba tendo uma dificuldade maior, o estado do Maranhão, o norte do Brasil, vamos dizer assim, as dioceses de fronteira. Então, algumas regiões no Nordeste. Então, esses lugares, eles são contemplados pelo projeto e recebem os recursos para estudar o seminarista. Mas todas as dioceses participam do projeto, porque participar do projeto é você dar a sua parte, a sua contribuição. Dom João, tem jeito a gente saber estatisticamente quantos seminaristas foram ajudados, por exemplo, ano passado, esses últimos anos? Olha, eu não teria uma estatística geral, mas, por exemplo, o ano passado, 2025, nós ajudamos 43 dioceses, num total de 311 seminaristas. Este ano, nós estamos ajudando um total de 35 dioceses e prelazias, né? Quando eu falo dioceses, são dioceses e prelazias, num total de 260 seminaristas. Então, eu lembro que em 2024 também nós estávamos ajudando um total de 40 dioceses e também em torno de 300 e poucos seminaristas. Assim, dinheiro dá um montante grande, né? Porque você tem que pagar a universidade, os cursos que não são baratos, né?
Somando, por exemplo, este ano nós somando todos os seminaristas que recebem, nós repassamos por mês um total de mais de R$400 mil por mês para essas dioceses. Quer dizer, esse dinheiro que é adquirido com como é que é? 1,5% de cada diocese. Porque nós também fazemos o repasse para o PIO brasileiro, estudando na formação permanente, aí nós passamos para em torno de 75 padres. Então, 75 padres no PIO brasileiro são ajudados para fazer mestrado, doutorado. Esses padres, depois eles ajudam na formação nos seminários, nas suas dioceses. A formação deles contribui para a Igreja do Brasil. Falando disso, Dom Disseu, podia a gente falar um pouquinho mais sobre o PIO brasileiro. O que é esse PIO brasileiro? Pois é importante a gente entender, né? O PIO brasileiro é como se fosse a casa da igreja no Brasil, lá em Roma, né? Então, é muito comum em Roma, cada país, os que têm condições, ter a sua casa de estudo, que não é propriamente uma faculdade, é como se fosse um seminário, onde os seminaristas vivem. E isso torna a vida um pouco mais leve, porque é um pedacinho do Brasil. Então, um prédio grande, muito grande, dos maiores, né? Tem o Pio Latino, tem os mexicanos têm o deles também, nem todo país tem o próprio, né? Os que não têm próprio na América Latina ficam no Pio Latino, né? Mas nós temos o nosso Pio brasileiro, que é muito antigo e é grande, e carece também de manutenção, e é um colégio que durante muito tempo ficou na responsabilidade dos jesuítas, e agora está nas mãos, da igreja no Brasil, e voltou a coordenação para a igreja no Brasil. E algumas dificuldades no passado, as presidências fizeram muito pelo PIO brasileiro, as presidências anteriores, e essa presidência também de um modo muito particular, com esse incremento de 0,5% no comunhão em partilha do repasse, né? Isso ajudou e muito a equilibrar um pouco a vida financeira do PIO brasileiro. Hoje tem aproximadamente 100 alunos lá, são sacerdotes, padres, fazendo a sua pós-graduação em teologia, em filosofia, nas diversas áreas da teologia e da filosofia, e serão os futuros professores nos institutos de teologia, de filosofia, e como disse Dom João, que vão formar o clero do Brasil. Aliás, muitos bispos passaram pelo PIO brasileiro, né? Não sei se o senhor passou pelo PIO brasileiro. Não. Aliás, o PIO brasileiro seria então uma casa onde os padres do Brasil vão a Roma para estudar nas universidades. Exato. Em Roma, morando no PIO brasileiro. Exato. Quer dizer, uma casa e com de isso morada. amenizando o que a gente chama de choque cultural, né? Porque imagina que uma pessoa sair do Brasil, ir para a Europa e ficar isolado lá não é fácil, né? O PIO é um pedacinho do Brasil, né? Dá para a gente comer feijão com arroz lá no PIO brasileiro quando a gente fica hospedado. Inclusive o PIO também faz hospedagem também. Nós bispos, quando vamos a Roma, a gente procura dar preferência a ficar hospedado lá também. É uma referência importante. Eu mesmo já fiquei várias vezes. Dom João, esse passar de 1% para 1,5% foi justamente por causa do PIB brasileiro, não foi? Parece que é isso, né? O episcopado no Brasil, na Assembleia de 2024, pensou em como fazer para a gente ajudar o PIO brasileiro. E a presidência dialogou comigo várias vezes, depois dialogou com toda a comissão, e nós propomos para, primeiro no Conselho Permanente dos Bispos, que acontece em Brasília, que é um grupo menor dos bispos do Brasil. O grupo aprovou, o Conselho Permanente aprovou, e levamos para a Grande Assembleia. A Grande Assembleia, em 2024, aprovou que a gente pudesse passar de 1% para 1,5%, e esses recursos ajudariam também a manter o PIO brasileiro, manter os padres que estavam ali na formação permanente, estudando, morando no PIO brasileiro. Dom Disseu, nós estamos numa cultura
que dizemos individualista. Será que a gente pode dizer que o projeto Comunhão e Partilha mostra o espírito de unidade da nossa igreja dentro dessa cultura primeiro de acúmulo de um lado, individualismo do outro, fechamento aqui, fechamento ali? Será que pode dizer assim uma palavra mais abrangente, que isso significa que a nossa igreja brasileira, Igreja Católica Apostólica do Brasil, principalmente a CNBB, vive realmente esse espírito de unidade, mesmo na diversidade entre os bispos? Eu não tenho dúvida que esse é um projeto que tem uma mensagem, é um projeto que tem ganhos efetivos, que ajuda na pastoral vocacional, na manutenção, mas ele tem uma mensagem para o nosso povo. E agradeço ao senhor, agradeço à Rede Vida também por dar visibilidade a esses projetos, porque muita gente não sabe aquilo que o senhor falava, aquela senhora que doa o seu dízimo fielmente lá, todo mês na paróquia, você também participa do Comunhão e Partilha. É com a sua ajuda. Você que é fiel, que paga o seu dízimo na sua paróquia, na sua comunidade. Nós somos corresponsáveis. A gente precisa entender que todos os batizados, embora tenhamos competências distintas, responsabilidades diferenciadas, mas todo batizado é corresponsável pela missão da igreja. E é com a sua ajuda, com o seu pouco, que depois vira muito, é que a gente pode ajudar a vencer essa cultura do individualismo e às vezes até a cultura do descaso, né? Então a gente entender a importância de um sacerdote numa comunidade bem formado, um sacerdote nativo, que tem raízes ali na sua comunidade, né? Essa cultura vocacional também que a gente precisa criar. É importante porque muitas regiões durante anos viveram dessa ajuda externa, não só em termos materiais, mas em termos de recursos humanos, né? Os padres aqui todos eram de fora, eram todos italianos, eram todos de outro país, eram alemães. Agora a gente começa a criar essa cultura de um clero nativo, enraizado na sua cultura, capaz de compreender as dinâmicas do seu povo, e isso, claro, vem junto com o projeto Comunhão e Partilha, né? Porque a gente sabe, sem recursos também é difícil, né? Se não tem recurso, não adianta ter as vocações se a gente não tem recurso. Uma coisa está casada com a outra e as duas coisas são importantes. Então, João, não é propriamente uma cobrança, mas vocês que estão na comissão, existe alguma diocese que não participa no envio da importância? Olha, existe às vezes diocese que fica um tempo atrasado no repasse, mas são pouquíssimas. E nós também temos a missão de lembrá-los que eles fazem parte da missão e que devem repassar os recursos, né? Então é nossa missão também, nós que administramos esse fundo, a nossa comissão que administra esse fundo, nós temos essa missão. Durante a Assembleia aqui acaba sendo um momento muito importante de proximidade e de diálogo com essas dioceses, e que aí o bispo tem a oportunidade de verificar na sua administração por que o recurso não está chegando, e eles acabam colocando tudo em dia. Paulo, alguma pergunta mais? Tem. O Matias Albuquerque, ele pergunta a Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. Minha diocese é em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Ele quer saber se essa diocese faz parte do projeto. O bispo Nazaré da Mata é Dom Francisco. Responda a Matias Albuquerque, Dom Dirceu. Então, Matias, primeiro obrigado pela sua participação, né? Pelo seu interesse. Nós somos igreja, então interessa a todos nós esse assunto, né? Todas as dioceses do Brasil, são 281, com a última que foi criada agora, Baturité, né? Instalada, né? Dia 25 de março, salvo engano. Todas as dioceses fazem parte do projeto Comunhão e Partilha, enquanto aquelas que doam para o fundo, né? Aquelas que têm o compromisso solidário de retirar 1,5% da receita bruta das entradas e doar ao fundo. Agora, como beneficiada, ela não faz parte do Comunhão e Partilha. Faz como doadora e não como beneficiada. Como o Dom João já disse, atualmente são 35 dioceses que são contempladas. Esse número também varia, né? Como ele já disse aqui, ele varia um pouco. E é bonito, né? Ver quando uma não precisa mais, aí outra entra, e assim a gente vai
fazendo o que a gente pode, com a graça de Deus. O que entra hoje consegue suprir as necessidades das dioceses que pedem? Nós sempre fazemos um planejamento de repasse que nós podemos dar segurança para as dioceses no repasse durante 10 meses. Porque nós fazemos esse repasse durante 10 meses, de março a dezembro. Então, janeiro e fevereiro nós não fazemos. Então, aquilo que entra, os recursos, nós planejamos para que nós temos uma reserva para manutenção do projeto e nós conseguimos levar esse projeto assim com fidelidade, como o Dom Dirceu lembrava. Mesmo no tempo da pandemia, nós mantemos a fidelidade nas ajudas. Sobre a pergunta que faz sobre Nazaré da Mata, ou a quantidade de dioceses que são contempladas, que recebem do recurso, quando nós falamos 35, nós estamos falando só daquelas que recebem o recurso para ajudar a estudar os seminaristas de filosofia e teologia. Mas todas as dioceses que têm os seus padres estudando no Pio Brasileiro, elas participam do projeto e recebem, porque os padres no Pio Brasileiro recebem bolsas. 80%, 50% e 20%, conforme as condições econômicas da diocese também. Pode ser que a diocese que você falou aí, Nazaré da Mata. Nazaré da Mata, se ela tem padres estudando no Pio Brasileiro, ela recebe também. Dom Dirceu, eu vejo, além do projeto motivar o trabalho vocacional, eu acho que o projeto ajuda muito também na qualidade intelectual do nosso clero. Exato, é isso mesmo? Exato, porque a gente sabe que havia muito improviso, né? Não é de má fé que há improviso, porque entre perder uma vocação e a gente tentar ajustar o que a gente pode para não perder aquela vocação, é claro que a gente vai optar por improvisar, digamos assim, né? Mas você tendo os recursos necessários, adequados, aí você vai ter acesso a uma formação muito mais qualificada, né? E a gente ouve isso, né? A gente sabe que muitos estão agregados a seminários interdiocesanos, ou então contam com a ajuda de outras dioceses maiores, e isso só pode ser feito, claro, com a ajuda financeira, porque tudo tem custo, né? A gente pensa em formar um professor, o custo que é para formar um professor de teologia, de filosofia, o custo com alimentação, com essas despesas ordinárias que se tem no seminário, manutenção também do patrimônio. Então, isso que o senhor colocou, de fato, é um ponto muito importante, porque, de fato, a ajuda do comunhão e partilha evita improvisos. E no passado houve muitos improvisos, exatamente para não perder vocações, e ninguém quer perder, mas a gente poder também elevar o nível da formação, isso é muito importante. A igreja não pode ficar no amadorismo, né? Exato. O fato de você, por exemplo, ter os padres na formação permanente, que tem a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso vai enriquecer a vida da diocese. Sim. Porque esse padre vai ter uma preparação para ajudar na formação nos seminários, mas também a formação nas comunidades, os cursos de teologia para leigos, os cursos de formação nas comunidades, nas coordenações, nas pastorais, nos movimentos. Então, essa formação que ela recebe, ela vai poder devolver em riqueza para as suas dioceses. Sem contar que o fato de você morar em Roma, numa cultura diferente, tendo contato com uma diversidade cultural mundial, isso também traz uma riqueza e uma visão de mundo que ajuda muito você também a poder partilhar isso na sua diocese. O que passou o Dom João, o Matias respondeu aqui, lá em Nazaré da Mata, ele falou que temos sim seminarista no seminário maior, onde eles estão estudando em Olinda, cursando teologia e filosofia. Ele agradece pela resposta. Mas eles são ajudados pelo projeto? Não, Não, os seminaristas não.
mas pode ser que eles tenham algum padre tenha no padre Pio em Pio brasileiro brasileiro, que esteja sendo ajudado. Mais alguma pergunta? O Rodrigues pergunta o seguinte sobre essa necessidade da ajuda ao Pio brasileiro. Ele pergunta diretamente, e quando o euro sobe? Porque os gastos são em euro, é isso? Aí é o problema, né? Aí que mora o problema, porque a gente ganha em real e paga em euro, né? Esse é o problema, né? Porque é uma solução quando vem de lá para cá, né? Imaginemos aí a imensidão de fideidono. Para quem não sabe o que é fideidono, são aqueles padres estrangeiros que vinham lá da Europa, vinham para o Brasil como missionários e fizeram trabalhos maravilhosos no Brasil. E eles conseguiam carregar muito recurso para cá. E quando traziam, imagina, traz 10 mil euros, 10 mil euros são 60 mil reais, né? Digamos assim, né? Então, quando de lá para cá é favorável. Agora, o contrário é complicado, né? Então, esse é um desafio tremendo também, né? Que a gente ganha em real e paga em euro, né? Então, é um problema, realmente um desafio muito grande, mas graças a Deus, com a graça de Deus, o apoio dos irmãos bispos, a beleza que é o comunhão e partilha, nós vivemos um momento de relativa tranquilidade. Como é que é a forma de ajuda lá no Pio brasileiro? Todas as dioceses recebem essa ajuda, não? Ou só as que têm mais necessidade? Nem todas recebem. E as que recebem, não recebem por igual. Porque as bolsas, as dioceses mais pobres, elas vão receber 80% da bolsa. Depois aquelas que são menos pobres, elas vão receber 50%. E aquelas que já têm uma condição maior, ela vai receber somente 20%. Isso é a bolsa que recebem lá. Mas aí o projeto ajuda nos 20% que faltam, é isso? Exato. Seria isso? Cada diocese. Nós fazemos um repasse para o Pio e desse repasse, os que coordenam o Pio faz a seleção das dioceses, quais seriam contempladas com 80%, com 50% ou com 20%. E é um sistema interessante, se me permite, Dom Paulo, que é assim, ninguém paga tudo, ninguém paga a mensalidade cheia e também ninguém fica sem pagar nada. Então, mesmo quem é mais pobre paga um pouquinho. E quem é tão rico também não paga tudo, não paga a mensalidade. É uma equalização que foi feita, que deu certo e no final tem funcionado bastante bem. Paulo, alguma pergunta? A Dilma Lemos pergunta, a Diocese de Ilhéus, na Bahia, recebe essa contemplação para ajudar os seminaristas? E ela gostaria de lembrar também que o nosso seminário está precisando de uma reforma, que seria ótima. Dilma Lemos de Ilhéus, na Bahia. Aí não faz parte do projeto, né? Eles não recebem porque são dioceses que têm um poder aquisitivo que já consegue se sustentar. E o José faz uma pergunta aqui, dizendo com relação se ajuda também a questões assim de organização da cúria, por exemplo. Há dioceses tão pobres, por exemplo, que o bispo acaba na cúria tendo as suas contas complicadas? A diocese que não tem cúria. É triste falar isso, mas é a realidade, né? Nós tivemos um caso hoje, né? Não tem o prédio. Não tem o prédio da cúria, né? A gente não imagina o que é. A gente que é do Sul, né? Eu sou do Sul, né? E a gente que é do Sul, a gente não tem ideia das situações que são enfrentadas. Em outros lugares menos, outros mais, mas há dioceses com extrema necessidade, né? Como Dom Paulo dizia aqui, dioceses com entradas gerais aí de 10 mil reais por mês, imagina. Gente, né? O nosso papo está muito bom. Que pena que o tempo está indo, né? Nós chegamos ao final, a gente quer agradecer aí ao Dom João Aparecido Bergamasco por ter aceitado o nosso convite, né? A gente está participando aqui desse momento. Também ao Dom Disseu de Oliveira Medeiros, Camaçari, nosso agradecimento. Acho que a impressão que a ideia, o que a gente queria passar, conseguimos passar, né? Acho que pelo menos o Brasil todo fica sabendo, através do meio de comunicação, esse projeto tão bonito que a nossa Igreja do Brasil tem, né, da CNBB. Então, nosso agradecimento, né? Acabou o nosso tempo. Paulo, muito obrigado. Acho que valeu. E a gente agradece a você que nos acompanhou até agora. E
continue acompanhando a programação da Rede Vida. A gente agradece também a toda a equipe da Rede Vida, apesar de eu participar também da equipe, né, um agradecimento também para mim, né? Mas que um canal que se coloca a serviço da formação do nosso povo. Uma boa noite então para você, Paulo. Obrigado, Dom Paulo. Amanhã, mais Diálogo dos Bispos, amanhã um pouquinho mais cedo, a partir das 10 horas da noite. Rede Vida, o canal da família, tempo de união e fraternidade. Uma boa noite.